o refeitório, o self-service só, Ricardo, mas entra uma pelo lado e pelo outro. De qualquer forma, é isso que eu estou dizendo, duas filas. Isso. Duas filas de serviço, para que ande mais rápido. Anda mais rápido, serve pelos dois lados, né? Isso, é. Se alguém ficar na mistura, fica na ponta do self-service, porque não vai proibir ter a fila de um lado e outro. Nobre professor César, agradecido o apoio de conduzir meu amor lá para o hospital, viu? Tenho esquecido, não. Eu lembrei disso agora, irmão, quando eu tive aquela crise no meu braço que você me socorreu. Boa noite, irmãos. Boa noite, César. Terminei fazendo cirurgia. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Tranquilo. Olá, Marcos. Saudações fraternais, meu irmão. Boa noite, Valdivino. Boa noite. Isso. Marcos, né, de Sorocaba, Ricardo. Ótimo. Valeu, Marcos. À disposição. Boa noite, Paz de Deus. Paz de Cristo, Maria. Boa noite, irmã. Boa noite. Boa noite, Estevão e Kézia. Tudo bem, César? Boa noite, Valdivino. Como é que tá, Neide? Tudo bem, graças a Deus. Tá bem. Ô César, Ricardo e Marli Recife, eu estava falando, agradecendo o apoio seu de nos conduzir ao hospital quando estávamos lá em Campinas. Amém. Louvado seja o Senhor, né? Amém, César. Esse amor aí é o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? É verdade. E se não fosse ele, nós nem se conhecia, né, Ricardo? É verdade, professor. Eu não conhecia nem o César também, que nós congregamos juntos, no mesmo prédio. A família de Deus, ela é uma família especial, né? Amém. Verdade. Amém. Boa noite, João. Boa noite, Ala. Boa noite, amados. Um beijo no coração de todos, amados. Amém. Amém. Boa noite. Irmãos, o Alan vai estar aqui nessa conexão hoje, tá? Sim. Ele pediu para me trazer o estudo e eu falei para ele, não avisa os irmãos, hein? Senão não vai ter fórum. Ô, César, você deveria ter falado, avisa os irmãos. É verdade. Ao contrário. Boa noite para todos. Boa noite, João. Ao contrário, viu? Boa noite, Oliveira. Boa noite, irmão. Boa noite, Cristina, Leonice. Oi, irmão. Boa noite. Boa noite. Noite. Boa noite, Gil. Boa noite, meu querido amigo e irmão. Amém. O Alan provavelmente deve estar num voo agora. Ele está num trabalho lá nos Estados Unidos. É né? o que eu estava pensando. A Laura falou que ele está chegando na sexta e ele está voando agora, né? É. Vou pegar aqui minha... Boa noite, Danilo. Mas muito bom, César. Que Deus abençoe você hoje à noite com Amém, o Espírito Santo pondo as palavras em seu lábio, né? Amém, irmão. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, Boa Danilo. noite. Danilo. O Alan está nos pedindo, parece. Como é? Bom, Valdivino, tudo bem? Tudo bem. Bom. Boa noite, Rinaldo. Boa noite, Ricardo. Bom? Boa noite, Gil. Tudo bem? Boa noite, meus irmãos. Tudo bem, graças a Deus. E aí, João, bom? Boa noite. Boa noite, meu irmão. E aí, Marcos, tudo bem? Cadê o Alan? O Alan está numa viagem hoje.
Eu que vou dar o estudo. Ele pediu para que eu desse o estudo hoje à noite para vocês. Boa noite, Gustavo. Boa noite, César. Boa noite a todos. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, amados. Boa noite, Luiz. Boa noite, Nath. amados. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Rubem. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Rubem. Boa noite. Tudo bem, Rubem? Tudo bem? Oi, Sandrinha. Graças a Deus. Amém. Ei, Amores, oi, Sandra. então eu não apareci ainda, calma, acabei de tomar banho. Tá ali teu nome? Hã? Teu nome está aqui marcado. É Sandra, Sandra. Sim, a Sandra, Sandrinha. Né? Então, ela Chama Sandrinha. acabei de tomar banho, estou muito feia, mas tudo bem. Sandra de Floripa. Florianópolis. Floripa. Sim. É. Floripa. Vou lá me ajeitar e já volto. É isso aí, Rubem. Já é quinta aula, né? Quinta aula hoje. Lá. Boa noite. Boa noite. Elisa. Boa noite, Rosa. Boa noite, Rosa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tem um barulho aí. Sandra. Boa noite. Boa noite, Boa Wilson. noite. Boa noite. Boa noite. Ai, barulho é esse? Boa noite, irmão Antônio. Tudo É o bem? César que tá fazendo barulho aí, né, César? Irmã Lígia, tudo bem? Já tem gente. Já é quinta aula, né, César? É quinta aula, não, né? É o César que vai dar aula. Sim, mas hoje é a quinta aula. É sexta aula hoje. Ah, sexta. Sexta aula. Tá, obrigada. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, Joãozinho. Oi, querida. Obrigado por passar o link. Não por isso. João Verdon. Meu querido. Esdras. Valdevino. Tudo bem, Antônio? Prazer revê-lo. Graças a Deus. Esdras. Fábio. Oi, César. Boa noite, César. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, irmão. Todos, boa noite.
Boa noite. Boa noite, Edinalva. Tá chovendo muito aí em São Paulo, Aurino? Bastante, né? Porto Alegre Bastante, começou eu agora. vi aqui na televisão. Na televisão, que vê, né? Aqui começou a chover agora. Eu vi na televisão, não está muito aí. Rio Grande do Sul começou agora. Aqui em Porto Alegre. Ixi, Pouquinho, bem Minas fraquinho. Gerais também. As nossas lavouras estão precisando muito, né? A gente está orando bastante. Verdade. Tá difícil. Boa noite, Adriana. Aqui não pode chover muito, não. Viu? Boa Diz tudo. noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, amado. Cidinha. Boa Alexandre, noite. boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, meu amado. Rubens. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Boa noite, Valdo Júnior. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Leandro. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos aí na reunião. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Leandro Rosa. Boa noite, Boa João. noite, Ricardo. Bem? Um abraço Boa no noite, coração. Um beijo no coração. Beijo no teu. Valeu. Tamo junto. Tudo sempre, eternamente. Amém. Amém. Boa noite, Dirceu. Boa noite. Boa noite, Dirceu. Tudo bem? Dirceu, acho que não está nos ouvindo ainda. Está conectando, né, Dirceu? Irmãos, excepcionalmente hoje o Alan não pôde dar essa aula, essa sexta aula. Ele está em viagem, né? E ele pediu para que eu trouxesse essa aula para vocês, né? E eu falei para ele manter sigilo, né? Para que a gente pudesse ter um quórum aqui, né? Professor novo no pedaço. Eu quero aproveitar aí para quem for orar, pedir para orar pela viagem do Alan. Ele está em viagem nesse momento, deve estar no voo. Vou pedir pela segurança dele, pela proteção. Tem um irmão aqui também que pediu por aquele conflito que está acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia também. Daqui a pouco a gente começa, já são, pelo menos no meu relógio aqui, 20 horas e 8 minutos. O Ricardo, você poderia dirigir uma oração, então, para nós começarmos essa noite? Sim, César. Estão me ouvindo bem? Sim. Pode ser agora? Sim, vamos fazer já, então. Ô César, só um minutinho, dá licença. Eu posso bloquear o som de todo mundo, assim não atrapalha? Sim, por favor, Gustavo. Obrigado por isso. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, no nome de Jesus, teu Filho, nosso Salvador, inicialmente nós queremos agradecer porque o Senhor é o Pai nosso, é o Deus da provisão. Enviou Jesus
enviou o Santo Espírito, tem cuidado da tua igreja, ó Deus. Somos agradecidos pelas ricas bênçãos materiais e espirituais. Queremos também declarar nossa total dependência, dizer que somos pequeninos, pecadores, queremos implorar perdão pelos nossos pecados, queremos implorar da parte do Senhor sabedoria, perseverança na fé. E no nosso entorno, ó Deus, este conflito da Rússia com a Ucrânia, todo mundo sofre, além daquele país, Ucrânia, que tem sido, ó Deus, massacrado. Tudo isso sabemos que é a ação do inimigo do Senhor, enganando lideranças, levantando, ó Deus, conflitos onde resultam em mortes, em acidentes, em feridos. A nossa oração, ó Deus, que cesse essa guerra, para que os feridos possam ser tratados, para que a paz possa reinar. E, em especial, a paz que vem do Senhor. Queremos suplicar por todos, ó Deus, que têm o zelo de divulgar a tua palavra, em especial pelo teu servo Alan e toda a sua família. Que a viagem seja tranquila, que chegando em casa ele possa continuar os planos que o Senhor estabeleceu na vida dele, o ministério, Deus. Ser com todo o teu povo e até o que nós não falamos, confiamos na provisão do Senhor. Continua utilizando, ó Deus, todos os teus servos, de modo particular agora, o teu servo César, que ele fale o que o Senhor tem para nos dizer e que nos nossos corações possa frutificar, ó Deus, essa palavra e sairmos divulgando, pregando, para que mais e mais almas sejam resgatadas. Nós oramos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Ricardo. Boa noite para todos. Para quem não estava nessa conexão ainda, deixa eu dar o aviso aqui, né? O Alan está em viagem, como nós acabamos de orar, e ele pediu para que eu trouxesse para vocês essa aula, né? Eu sei que não vai ser a mesma coisa de ter o professor Alan aqui falando para nós, né? Mas a palavra de Deus é a mesma, irmãos. Então, vamos entrar hoje na sexta aula, falando desses milagres, né? Nós vamos falar de um sexto milagre hoje, e vamos usar o mesmo método que o Alan está fazendo, né? Nós não vamos falar especificamente do milagre, mas vamos tirar lições para nós hoje desse milagre. Então, hoje nós vamos falar sobre a cura de um ou de dois endemoniados, né? Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. O texto que nós vamos usar hoje vai ser dos versículos 26 até o 39. Alguém que está com uma conexão boa aí gostaria de ler esses versículos? Lucas, capítulo 8, versículos de 26 a 39. Posso ler? Danilo? Isso. Ok, Danilo. Lucas 8, 26 ao 29? Isso, Lucas capítulo 8, versículos 26 até o 39. Até o 39? Isso. Sim. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem, pois vezes ele tinha se
operado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solidários. Jesus perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecerá, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo com o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam demoniados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicavam-lhe que deixassem ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e cante e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém. Ok, Danilo, obrigado pela leitura. Hoje, então, irmãos, nós vamos falar sobre esse milagre, né, da cura desse endemoniado ou desses endemoniados, né? Esse milagre é contado em 3 evangelhos. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, no Evangelho de Marcos, e aqui em Lucas, onde nós lemos, né, esse acontecimento aí, esse milagre surpreendente, né, da cura desse endemoniado, né? Esse milagre é contado nesses 3 evangelhos, né? Mateus fala que são 2 homens endemoniados, no versículo 29. Agora, em Marcos e em Lucas, falam que que foi só um homem, né? Provavelmente foram 2, a gente não tem certeza disso, né? Talvez foram 2, mas um era o que mais falava. Então, nesses 3 evangelhos, nós temos aí esse milagre acontecendo de pontos de vistas diferentes, né? Então, são textos que até parecem um pouco, mas tem algumas diferenças também. Bom, a gente vê a história desses homens, ou desse homem, né? Que eles viviam no sepulcro, né? Viviam num lugar não muito... num lugar onde viviam pessoas mortas, né? São lugares considerados impuros, imundos, né? Porque os mortos estavam lá, né? Então, olha só a situação que esses homens viviam.
parece que ainda hoje, na cidade de Gadara, né, nessa cidade onde aconteceu esse fato, as pessoas ainda habitam em sepulcros, algumas pessoas. Mas o fato é que nós vamos ver, né, que esses homens, eles eram excluídos da sociedade, pessoas que viviam em um lugar que não era nada saudável, acorrentados, presos, né, e que tinham legiões de demônios agindo na vida deles, né? Nós vamos ver nesse milagre aí, nessa história, 3 forças em ação. A força de Satanás, a força da própria sociedade e o Salvador, Jesus. Então, nós vamos ver aí nessa história essas 3 ações, essas 3 forças agindo de uma forma diferente. E depois nós vamos ver um pouco de que lição que nós podemos tirar, né, desse milagre aí, que foi surpreendente também, como qualquer outro milagre que Jesus fez, né? Vamos estudar, então, um pouquinho aí dessas 3 ações, dessas 3 forças, né, de Satanás, da sociedade e também do Salvador. Vamos ver um pouco sobre Satanás, né? Esse incidente dramático mostra que Satanás faz com o homem o que ele quer fazer com o homem, não só naquela época, mas ainda hoje, né? Satanás ainda quer fazer esse mesmo mal para os homens hoje, né? Nós sabemos que Satanás é um ladrão. O propósito dele é destruir a vida das pessoas. Quem pode abrir no Evangelho de João, capítulo 10, e ler o versículo 10? João, capítulo 10, versículo 10. Eu posso ler, César. Ok, Priscila. João diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida plenamente. Obrigado, Priscila. Esse é o ladrão, Satanás, né? Que esse versículo fala que veio para roubar, para matar e para destruir. Não só nesse milagre, isso estava acontecendo com esses homens, mas Satanás ainda usa essa mesma estratégia, né? Roubar, matar e destruir. Nós vemos nesse milagre de Jesus que esse Satanás, esse ladrão aí, ele estava roubando, né, toda a santidade, né, todo o autocontrole desses homens, né? Ele roubou esses homens das suas famílias, ele roubou esses homens da sua própria casa, né, porque eles moravam naqueles sepulcros, ele roubou os amigos desses homens, encheu esses homens de medo. Esses homens viviam como animais, né, gritando, se cortando, assustando os outros. Nós não vimos isso em Lucas, né? Mas lá em Mateus, onde conta esse mesmo milagre, Mateus capítulo 8, o versículo 8 fala que ninguém podia passar por aquele caminho aonde estavam esses homens, né? Porque eles atacavam as pessoas, eles gritavam com as pessoas, né? Esses homens perderam a paz, perderam a sua razão de viver por conta de estarem sob a ação de Satanás. Então, o que nós podemos pensar sobre isso, né? Que Satanás é um inimigo perigoso. Nós nunca podemos subestimar o poder destrutivo de Satanás. Eles estavam ali também, se a gente for ver no Evangelho de Lucas, fala também que eles estavam nus, versículo 27 fala isso. Então, imaginem só como que era a vida desses homens. Como que Satanás, essa força maligna, né, estava agindo na vida dessas pessoas. E a gente vê isso nesse milagre, nesses textos, né, de uma forma muito clara.
para todo mundo ver, sem nenhuma, nada sendo escondido, né? Tudo sendo muito visível, né? O que estava acontecendo com esses homens. Mas nós sabemos que hoje Satanás age, né? É claro que a consequência de tudo vai ser essas coisas que esses homens estavam passando, mas hoje Satanás ele age um pouco mais, de uma forma um pouco mais sutil, né? E a gente vai falar um pouco mais para frente, né, quando a gente for entrar em algumas lições, como que é o agir de Satanás, né? Então a gente pode ver que uma das forças, né, que agia sobre esses homens era a força de Satanás, né, que queria ou que estava, né, destruindo a vida desses homens, né? E esse é o objetivo desse nosso inimigo, né? Nos destruir. Agora vamos ver um pouquinho do ponto de vista da sociedade, né? Como que era a ação da sociedade na vida desses homens naquela época, né? O texto mostra muito claramente que a sociedade faz com as pessoas, e principalmente com as pessoas que são mais problemáticas, as pessoas que são mais excluídas, os menos favorecidos. E isso parece que não é muito diferente nos dias de hoje, né? A sociedade geralmente isola essas pessoas, né? Esses homens estavam sendo isolados da sociedade, como estava acontecendo lá, põe essas pessoas numa certa vigia, numa certa guarda, às vezes prende, como nós lemos aí em Lucas, no versículo 29, né, que eles estavam acorrentados. Esses homens tinham uma força descomunal, né, fora do comum, para uma pessoa normal, né? Quebravam essas correntes que os aprisionavam, né? Então, eles tinham até essa força descomunal pela ação de Satanás. E hoje também, na sociedade, infelizmente, não é muito diferente, né, irmãos? Isso, infelizmente, acontece também no meio da sociedade, que parece ser uma sociedade muito justa, né? Mas a gente sabe que as pessoas, infelizmente, se não estão em Cristo, geralmente não pensam, né, no próximo, não pensam nos menos favorecidos, né, nos mais necessitados, né? Hoje, nos dias de hoje, apesar de tanta tecnologia que a gente tem, a medicina está tão avançada, né, da tecnologia, da ciência, a sociedade não consegue administrar, né, esses problemas causados por Satanás, pelo pecado, infelizmente. Só temos uma cura para isso, né? Por mais que a sociedade tente se organizar, por mais que as coisas avancem, a tecnologia esteja avançada, por mais que as coisas parecem estar avançadas, mas quanto mais essas coisas avançam, infelizmente, mais as pessoas sofrem, né? Porque a única solução verdadeira que nós temos é a vida em Jesus Cristo. Agora, vamos falar aí da ação da terceira força aí, né, do nosso Salvador, né, de Jesus. Note que Jesus fez com esses homens necessitados, né? Vamos ver um pouco daquilo que Jesus fez por ele, né? Jesus foi até esses homens. O texto diz que ele foi até esses homens, né? Se a gente for ver o milagre anterior, né, que foi Jesus acalmando aquela tempestade, nós vamos ver que ele enfrentou uma tempestade para chegar até esses homens. Nós vemos no texto um pouco antes, que Jesus acalma aquela tempestade que estava acontecendo com ele, com os seus discípulos no barco. Então, eles tiveram que enfrentar essa tempestade para chegar até esses homens, né? Algumas pessoas até acham que a tempestade teve origem com Satanás, né? Porque Jesus usou as mesmas palavras, vamos dizer assim, para acalmar o mar, né? Como fez com os demônios, como nós lemos aí no texto, né? Se a gente for lá, olha lá em Marcos. Quem pode ler Marcos, capítulo 4, versículo 39?
Quem pode ler no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo Eu 39? posso. Eu posso. 4:39, né? Isso, 4:39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Ok? Nós vemos que a ordem de Jesus foi prontamente atendida, né? Pelo mar, pelo vento, assim como aconteceu nesse milagre, né? Quando Jesus permitiu, né, que aqueles demônios saíssem daquele homem e fossem para aqueles corpos, né? Então, nós vemos que nada pode parar Jesus. E Jesus estava lá para salvar vidas, tirar a vida da vida desses homens e esses demônios, né? Jesus falou com eles, deixou que eles falassem também, né? Jesus estava lá também não só para falar, mas para escutar esses homens. Jesus tratou esses homens com amor, com respeito, como ele sempre faz. Quando os demônios falaram, eles confessaram que acreditavam em Jesus. A gente vê lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19, alguém poderia ler para nós lá esse versículo? Tiago, capítulo 2, versículo 19, que até os demônios têm fé. Quem pode ler esse versículo para nós? Posso ler? Pode ler, Mariana, por favor. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Amém. Até os demônios creem e temem, né? Então, nós vemos, né, que eles acreditavam em Deus e na divindade de Cristo, esses demônios. Também acreditavam, e isso é bastante interessante que a gente vê no texto, lá em Mateus tem essa citação, 8:29, que eles também acreditavam em um futuro julgamento. Abre lá em Mateus, capítulo 8, o versículo 29. Mateus, capítulo 8, versículo 29. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Olha só, irmãos, que interessante, né? Esses demônios que estavam nesses homens, né, questionam isso para Jesus. Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Né? Então, de alguma forma, esses demônios sabiam, né, que Jesus, no futuro, iria julgá-los. Eles sabiam, né, que Jesus tinha o poder para mandá-los para os porcos ou para expulsá-los daquelas pessoas. E é bem interessante também pensar, irmãos, que no pedido desses demônios, né, eles pediram para que Jesus mandasse eles para os porcos. Foi um pedido que eles fizeram. E Jesus concorda com isso, né? O que vocês acham? Agora é uma pergunta, né? O que vocês acham? Por que vocês acham que esses demônios pediram para Jesus para que mandassem eles para os porcos, hein? Vamos pensar em algumas situações aqui. Eu não estou vendo todo mundo, só estou com uma telinha aqui. Então, Gustavo, se alguém levantar a mão e quiser falar. Estou de olho aqui, obrigado. Ok. Por que vocês acham que... Adriana. Oi, César. Oi, eu confesso que essa é uma passagem que eu acho muito intrigante. Eu acho que é uma coisa muito... É até difícil da gente imaginar a situação. Mas eu imagino da seguinte maneira. Jesus estava livrando um ou dois homens dos demônios. Eu acredito que se eles pedissem para entrar em outros homens, acho que Jesus não iria concordar, porque Jesus estava ali para livrar os homens, né? E o nome, eles se chamavam por legião. Legião é
uma palavra que indica vários indivíduos, né? Talvez seja por isso que aí eles então pediram para entrar nos porcos para que tivesse um bom número para recebê-los, né? Não sei, penso eu, que se eles pedissem para eles fossem tomar uma outra pessoa, eu acho que Jesus não concordaria, mas eu realmente confesso que eu não é uma passagem bem intrigante para mim. Ok, Adriana, obrigado aí pela sua sugestão, né, sobre isso. Alguém mais quer falar? Eles já estavam perdidos, né? Os demônios estavam perdidos e tentaram ainda causar um outro problema, porque ia trazer prejuízo, mas entre a alma e o prejuízo, Jesus prefere a alma, porque Jesus poderia dar porcos, comida, pão, e os porcos eram imundos para os judeus, né? Ok, Ricardo, obrigado por isso também, né? Talvez eles quisessem entrar nos porcos, talvez por pensar que não ia acontecer nada, que eles iam ficar ali, né? Porque, lembrando, né, irmãos, que esses homens, né, essa cidade onde eles estavam, era uma cidade de gentios, né? A gente sabe até, né, pelo Velho Testamento, que os porcos eram considerados animais que no caso dos judeus, né, eles tinham um pouco de distância, né? Então, quem criavam esses porcos, muito provavelmente naquela cidade, eram pessoas gentis, né? E talvez Viu, Amado? Eu tenho um comentário, eu ia falar isso aí mesmo. Eu tenho um comentário na NVI. João, pode fazer o seu comentário, João. Tem um comentário na NVI que diz assim, ó, os porcos eram imundos para os judeus e era proibido comê-los, mas o local pertencia a Decápolis, território predominante gentílico. Jesus lhes deu permissão. Então, assim, a impressão que dá, assim, como eram animais que tinham eram muito notados pelas referências dos judeus pela fé deles, né? Porque não podiam comer na época, né? Então, uma escolha bem adequada no momento, né? Para não ir lá como diz o 31 o 31 fala que eles não queriam voltar, né? Lá como é que diz lá, pro abismo, né? Então foi bem apropriado essa pedida aí. É isso mesmo, João. Pode ser que foi uma boa estratégia, né, desses demônios pedirem para entrar nos porcos, né? Por essa questão dos porcos serem animais, né, que não eram muito saudáveis, vamos falar assim, né? Eu não lembro qual foi a palavra que você usou aí, né, mas eram considerados imundos, né, para os judeus. Justamente isso. E talvez eles pensassem que se eles fossem mandados para os porcos, né, como eles mesmos pediram isso para Jesus, e Jesus permite, né, que eles saiam daqueles homens e vão para os porcos, né, talvez eles pensassem que pudesse ficar ali, né, e de repente depois continuar a ação deles, né? Mas é interessante o que acontece assim que eles entram nesses porcos, né? Eles se jogam daquele precipício, esses animais, né? Pelo menos assim no que eu estava estudando aqui nos textos, a gente não parece ter sido uma ação de Jesus, né? Essa ação de que esses porcos desceram ao precipício. Parece que foi uma ação desses próprios animais, vamos dizer assim, né? Mas vamos um pouco mais em frente. Ô César. Oi, pode falar, Luiz. Junto com o que a Adriana falou, eu também vejo que como eles temeram muito a Jesus, né? Ele tinha muito temor por Jesus, ser atormentado por Jesus, que Jesus, se ele quisesse ir para outra pessoa, né, por temor a Jesus, pelo que Jesus podia fazer com ele, não ia fazer esse pedido para ir para outra pessoa. Então, como pessoas são mais importantes do que os porcos, né, do que animais, né, é mais importante diante de Deus, então ele permitiu que fosse para os porcos. Eu vejo que, como a Adriana falou, eu vejo que pode estar ligado a isso também, né? Por temor a Jesus, ele não pediu para ir para outra pessoa, mas pediu que fosse para os animais, né? Por temor a Jesus, porque quando atormenta pessoas, aí está mexendo com o próprio Deus, né?
Está mexendo com o poder grande de Deus. Né? Quer dizer, é só uma opinião também, né? Não é nada assim, ligado ao que a Adriana falou. Né? Com certeza, Luiz, né? Mesmo o comentário da Adriana, aí, com certeza Jesus não permitiria mesmo, né? Ele estava ali para expulsar esses demônios desses homens, né? Não permitiria que esses demônios entrassem em outras pessoas, com certeza. Acho que é um bom ponto isso daí, né? E como a Adriana falou dessa legião, né? Podia significar aí aproximadamente 6.000 demônios presentes naqueles homens, né? E Jesus resgata, né, esses homens desses demônios. É encorajador, irmão, saber que esses demônios não conheciam o plano de Jesus. Eles pediram para entrar nos porcos e foram aniquilados. Né? Muito possivelmente a ideia desses demônios não era essa. Isso sugere que Satanás somente pode saber os planos de Deus se Deus também permitir. É bem interessante a gente pensar nesse ponto. Né? Por mais poder que Satanás tenha, ele não tem o poder de saber quais são os planos de Deus. Né? E também um outro ponto aqui, não há nenhuma evidência bíblica que Satanás pode ler a mente do cristão. Né? É um outro ponto interessante também da gente pensar sobre esse milagre aí, né? Bom, vamos mais um pouco em frente, né? Será que Jesus tinha o direito, né, de destruir 2.000 porcos e talvez até afundar de vez o comércio desses homens, né, desses donos desses porcos? Foi o que aconteceu ali? O que vocês acham? Eu acho que sim. É claro que sim, né, Danilo? Deus tem todo o poder, né? Ele pode todas as coisas, né? Sim. Agora, por que será que Deus mandou os demônios para os porcos? Bom, eu vou colocar aqui três hipóteses que estão aqui na lição, tá? Dar prova aos pecadores, aliás, dar prova aos espectadores que um milagre de resgate havia acontecido, né? Então, quando esses demônios saem daqueles homens e vão para aqueles porcos, né? É uma evidência, é uma prova, né? Um fato consumado daqueles que estavam ali, né? Que aquilo tinha realmente acontecido. Dar prova a esses 2 homens que os demônios haviam realmente saído deles, né? Ido embora, saído do corpo deles, né? Dar provas para Satanás, né? Que Satanás dá prova que Satanás ele não diferencia uma pessoa, um ser humano, de um animal. Né? Satanás vê o ser humano como um animal, como um porco, por exemplo, né? Um animal que era impuro naquela época. Talvez fosse por isso. Aliás, Satanás, né? Ele faz do homem quando o homem está no pecado, faz dele um animal, né? É uma lição muito, muito dramática para nós. E Satanás faz isso até hoje, fez isso no passado e faz isso até hoje, né? Agora, vamos ver alguns outros pontos aqui, né? Vamos pensar um pouco nos 3 evangelhos. Nós vemos que esses povos, né, dessa cidade, os comerciantes, os moradores, né, os donos daqueles porcos, a gente vê aí no final do texto, no final desse milagre, que eles pediram para que Jesus saísse da cidade, que eles se afastassem da cidade. A gente vê lá em Mateus, nesse mesmo texto aí desse milagre, lá no capítulo 8, versículo 34, que diz o seguinte: toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando viram, suplicaram-lhe que saíssem do território deles. Lá em Marcos também nós lemos a mesma coisa. Capítulo 5, versículo 17. Então o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. E lá onde nós lemos também em Lucas, no versículo 37,
diz o seguinte, que então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse. O que a gente pode pensar sobre isso, irmãos? Que tipo de lição nós podemos pensar sobre essa questão dessas pessoas, né, desses moradores, talvez dos donos desses porcos, né, desses comerciantes, pedirem para Jesus sair da cidade, se afastar deles, hein? Eu vejo que esses comerciantes, eles eram incrédulos, né? Não tinham fé em Jesus. E eles pensavam em coisas materiais. Então, ele viu o prejuízo que eles estavam tendo e não queria que Jesus ficasse ali para não aumentar o prejuízo deles. Eles só pensavam em coisas dessa vida, como muita gente só pensa em coisas materiais, e é incrédulo diante do poder de Deus. Ok, Nath. Muito provavelmente foi isso que aconteceu, né? A gente vê no texto que fala lá que eles ficaram com medo, talvez o medo deles era por uma questão financeira. Quem mais quer dar alguma sugestão sobre isso? O Esdras. João. Depois o João. Não sei se tem mais alguém na minha frente. O Esdras e depois você, João. Ok. Tá, joia. Obrigado. Esdras, pode falar? Como nós vemos, tem vezes que as pessoas estão interessadas mais em bens materiais, sabe? Porque o próprio Jesus diz assim, quanto você daria pela sua alma? Né? Quer dizer, quanto é que vale? Porque as pessoas estão preocupadas só com bens materiais, aquele pessoal preocupado com o quê? Com os problemas deles poucos, sabe? Se esqueceram que Deus, Jesus, tem o quê? O poder da salvação, sabe? Eles não viram por esse lado, viram? Eles não olharam para o céu, mas olharam para a pessoa, para aquele momento. Ok, Esdras, obrigado. João? Eu tenho uma ideia de que Jesus estava em território gentil, né? E nós hoje vivemos, os israelitas vivem sem crer até hoje, muitos deles longe de nós. E nós estamos em território gentil também. E nós, como Jesus, lá em Mateus 28, 19, diz, vão e preguem a todo mundo aquilo que nós somos, aquilo que Deus transformou a nossa vida. A nossa vida está transformada pelo milagre do poder, né, pela fé. Então, assim como Jesus disse a esse homem que foi libertado, não permitiu ele seguir ele, mas para ficar por testemunho, eu acho que Deus estava preparando esses gentios para o futuro, porque Paulo ia assumir essa missão de pregar para os gentios. E hoje nós estamos aqui pregando para gentios, que a gente passa na frente da casa deles para ir para o culto, adorar o nosso Pai, está todo mundo em suas casas. Muitas vezes até a própria igreja, né, falha em estar nas reuniões, nas lives, encher essas lives de gente para aprender essas coisas. Muitas vezes nós temos essa fraqueza, mas a missão que Jesus diz, nós temos que mostrar a transformação que aconteceu em mim, em cada um de nós aqui nessa sala, para que esses gentios, os nossos vizinhos, começando por dentro da nossa casa, nossos filhos, acredite que esse Deus que fez isso lá é o mesmo. Então ele trabalhou nos gentios lá naquela época e trabalha aqui hoje. Nós temos que atender essa ordem de nós ir. Não vamos expulsar demônios de corpo de ninguém, não existe mais isso, mas pelo bom testemunho de que o nosso Deus e a igreja que somos é bíblica, essa é o que vai valer a nossa de crer naquilo que nós falamos, que é a palavra genuína que sai da nossa boca, que o Espírito Santo está em nós, né? Então, para nós convencermos as pessoas hoje, temos que ser bom testemunho. Ok, João, muito obrigado. Tem mais alguém, Gustavo? O Luiz e a Nath. Depois okay. O Danilo. Tá vendo aí? A gente percebe nesses milagres de Jesus como ele se preocupava com as pessoas doentes, né? Certo? Você vê que muitos milagres... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Sérgio? Então, a gente percebe nesses milagres de Jesus como ele realmente se importava com os doentes. A doença, as pessoas do mundo hoje, a sociedade, a maioria, pelo menos, a gente percebe que não dá esse valor para as pessoas que têm problemas. As pessoas que têm problemas emocionais, psicológicos, elas precisam de ajuda, tá?
E Jesus deixa claro isso no milagre, que nós não podemos desprezar as pessoas que são doentes. É para respeitar e fazer o que pode ser feito para ajudar essas pessoas que têm problemas, ou psicológico, ou com problema de saúde, não sei lá qual é o seu problema. A pessoa doente sofre 2 vezes, sofre mais do que a pessoa que é normal. Entendeu? Então, elas precisam de ajuda. E a gente percebe que o milagre, quando Jesus curava os doentes, isso trazia glórias para Deus, né? Trazia testemunho para Deus, né? Do amor de Deus. Certo? Então, uma das formas de trazer glórias para Deus com relação aos doentes é respeitar os doentes, ter misericórdia dos doentes. Não tratar mal os doentes, porque só vai trazer, se a gente tratar mal os doentes, a gente vai dar mau testemunho, vai dar mau testemunho do Evangelho. Jesus nunca desprezou os doentes, tratava com respeito e com misericórdia. Então, temos que voltar nossas atenções também para as pessoas que têm doenças e ajudar naquilo que é possível. Porque é uma forma de trazer glórias para Deus, as pessoas veem bom testemunho quando o cristão trata bem os doentes. Ok, Luiz, é isso mesmo, temos que ser imitadores de Jesus Cristo, né, nisso daí. Agora, acho que o Danilo, né, depois nós vamos um pouquinho mais para frente, tá, irmãos? Danilo? Então, César, eu só queria falar só, sabe? É uma coisa rápida, sabe? Eu concordo com o João, que devemos repassar o ensino que Jesus nos deu, sabe? Mas quando nós vai fazer isso, somos rejeitados, entende? Somos muito rejeitados quando nós vai falar para alguém o que Jesus nos ensina, entende? Somos muito rejeitados, como Jesus também foi. Só isso, obrigado. Tá certo, Danilo, né? Mas assim como Jesus foi rejeitado, né? Nós também, em algumas situações, somos, ou talvez em muitas, né? Mas isso também não pode tirar a nossa perseverança, né? De fazer isso. Sim, faz parte. Faz parte, isso mesmo. E voltando a esse ponto, né, irmãos? Infelizmente, né? Não só hoje, mas desde que o mundo é mundo, né? Muitas pessoas, elas não querem ter Jesus por perto, né? Ou em suas vidas. Isso é comum, né? Talvez porque eles vão ter que abrir mão de algum sustento que não é compatível, né, com a vida de um cristão. Ou então vão ter que deixar de lado uma vida na sociedade, né, que não é compatível, não condiz com a postura de um servo de Deus. Ou então vão ter que abrir mão de desejos, de costumes que as pessoas estão tão arregadas, né? Que trazem um certo conforto, um certo prazer, e eles não querem abrir mão disso. Né? Então, eles não querem ter Jesus por perto. É mais ou menos o que estava acontecendo com essas pessoas ali, né? Eles queriam que Jesus fosse embora, né? Que não ficasse na cidade. Eles não queriam ter Jesus por perto, talvez por interesse financeiro, como alguns falaram aí. Né? Então, é uma boa lição para nós hoje, né? E nós vamos encontrar essas pessoas, né? O João falou de a gente falar com os nossos vizinhos, né? Pregar o evangelho, e foi o que Jesus fez com esses homens, né? Quando, lembram no final do texto, que eles queriam, né, ir com Jesus, né? Jesus entra no barco lá para voltar, né? Ele foi praticamente mandado embora da cidade pelos moradores, e esses homens queriam seguir Jesus, né? E quão bom é seguir Jesus, né? Mas Jesus falou para eles, não, ou para ele, né? Não, fique aí, né? Vai apresentar, né, essa salvação, né? Esse milagre que aconteceu com você, para a sua família, para os moradores dessa cidade. E é isso que nós precisamos fazer também, né, irmãos? Agora, um outro ponto interessante aqui, tem que falar, porque o nosso tempo já está indo embora, né? A gente viu ali, né, que Satanás estava agindo, né, na vida desses homens. Mas Satanás só pode agir na nossa vida, né, se Deus permitir. Agora, além de Deus, quem mais
tem autorização para permitir que Satanás possa agir nas nossas vidas, hein? Além de Jesus, além de Deus, quem mais tem essa autoridade? A própria pessoa, né? A própria pessoa. Nós mesmos. Exatamente, nós mesmos. Nessa lição, irmãos, nós estamos vendo Satanás agindo abertamente, como eu já falei, né? Sem esconder nada, à vista de todos, fazendo desses homens animais, de certa forma, né? Eles sofrendo. Hoje parece que é um pouco diferente, né? Apesar do plano de Satanás ser o mesmo para o homem, né? Roubar, matar, destruir. Mas hoje, irmãos, nós temos nós podemos dar essa permissão, né, para Satanás. Quando nós permitimos, né, que Satanás... de que forma nós podemos permitir que Satanás entre nas nossas vidas, né? E sutilmente ele possa levar nós, cada um de nós, sendo nós cristãos ou não, mas principalmente para nós que conhecemos a Cristo, nós que entregamos a nossa vida, né, para Jesus. Eu penso, irmãos, que nós estamos dando um aval para Satanás agir na nossa vida quando nós desobedecemos a Deus. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Através do nosso olhar. Quando nós, que somos servos de Deus, quando nós permitimos, né, que os nossos olhos olhem coisas que nós sabemos que Deus não se agrada, nós estamos dando permissão para Satanás usarmos para o mal. Quando nós damos ouvidos, né, a carta de Paulo aos Coríntios fala muito sobre isso, né, sobre aquele negócio chamado fofoca, né, a gente dá ouvidos, né, para alguma coisa que a gente sabe que não é da vontade de Deus. Quantos problemas, quantas divisões isso gera no meio da nossa família cristã, no meio, às vezes, da nossa família física, né? Quando nós permitimos que os nossos ouvidos estejam abertos a ouvir coisas que nós sabemos que Deus não quer que nós ouvimos. Quando nós usamos a nossa boca, irmãos, para maldizer alguém, sabe aquele comentário que a gente acha que é só um comentário? Não, só estou fazendo um comentário aqui. E nós permitimos que Satanás use a nossa boca, né, e use a nossa vida como uma prática de divisão, às vezes, entre irmãos, né, entre pessoas que nós amamos, os nossos entes queridos, os nossos parentes, vizinhos, pessoas que nós conhecemos, por causa de um pequeno comentário que nós devemos fazer, né? Que é fofoca. Eu lembro lá de Efésios 4:29, né? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquilo que for útil para edificar, conforme a necessidade, né? Então, nós vemos isso naquele versículo com muita clareza, né? O uso da nossa língua, da nossa boca, né? Quando nós usamos a nossa mão, né, fazendo algo que nós sabemos que vai desagradar a Deus. Quando nós usamos a nossa mente, e só Deus conhece o nosso pensamento, irmãos, mas como nós permitimos que Satanás entre na nossa mente com aquele pensamento impuro, e nós sabemos que não é bom para nós, e nós sabemos que não é coisa que vem do Senhor para nós, nós estamos permitindo que Satanás entre na nossa vida. Então, nós temos também esse poder na nossa mão. E é um poder negativo, infelizmente, e que às vezes nós acabamos usando, né? Deixando Satanás usarmos dessa forma, né? Então, eu acho que é uma grande lição aqui. Quando aqueles demônios saíram daqueles homens, eles tiveram que pedir permissão a Deus para irem para aqueles animais. Mas nós, infelizmente, temos, às vezes, essa permissão na nossa mão, porque Deus nos dá
livre-arbítrio, né? E como que nós estamos usando isso, né, para louvar o nosso Deus? O nosso não deve ser não, o nosso sim deve ser sim, lá como fala lá em Mateus, né? Acho que deve ser isso. Então, nós temos que pensar que eu acho que é uma boa lição para a nossa vida hoje, né? E nós vemos aqui nesse milagre que Jesus fez, né? Isso tudo, né? Lições importantes para a nossa vida hoje também. E agora eu queria abrir aí para vocês fazerem aí algumas perguntas e comentários também, tá? Perguntas dentro do possível eu vou tentar responder, irmãos. Né? Então, César, a fiquem à Romilda... vontade aí, se quiserem falar um pouco também, né? Que a gente tem um tempinho ainda para a gente fazer alguns comentários e algumas perguntas. Ô César, a Romilda estava com a mão levantada antes, ela baixou, eu não sei se ela quer comentar alguma coisa, depois o João e depois o Igor, tá? Eu também gostaria de falar depois um pouquinho. Eu também gostaria de falar. Tá bom, Sandra, vamos deixar a Romilda primeiro. Isso, aí depois eu por último. pode... Tá bom, obrigado. Então, o que eu queria falar, o César já concluiu, que é a maneira eficaz que Jesus usou para que o pessoal dessa cidade, que eles conhecessem, né, quem era Jesus e o poder que ele tinha. Tanto que depois que o homem endemoniado foi liberto, Jesus pediu para que ele ficasse na cidade, né, e falasse a respeito do que tinha acontecido. E a gente sabe que depois disso aí, Jesus voltou nessa cidade e teve muitas pessoas que se converteram por causa desse milagre que aconteceu lá. Obrigado, Romildo, é isso mesmo, né? No final do texto a gente vê isso, né? Era uma pergunta aqui da lição também, né? Por que Jesus não permitiu que esses homens fossem com ele, né? Por causa da ordem que ele deu, né? No último versículo que nós lemos, né? Que eles voltassem e falassem sobre esse milagre, né? Numa cidade que era pagã e que precisava ouvir os milagres de Jesus, né? Muito bom. Exatamente. Vamos pela ordem aqui, ô César, o João, o Igor e depois a Sandra, tá bom? Ok. Amado, como foi falado aí, né? Como é importante a gente hoje olhar para as pessoas doentes. Olha o amor do nosso Senhor perante esse homem que não vestia roupa, né? Há tempos não vestia roupa. Então, como é importante a gente amar as pessoas e saber que cada lugar que nós vamos, Deus está em nós, porque lá em João 14, 23, ele disse, se nós amamos ele, ele fará morada em cada um que ama, né? A gente vê que Jó lá era cercado por Deus e Deus liberou aquela cerca lá e Jó foi tentado, né? A lei de Moisés, quando obedecida, os israelitas eram felizes, né? E hoje Jesus deixou nós espontâneo assim para amar ele até o fim. Se a gente retroceder, ele diz que não se agrada, né? Então, a gente não deve retroceder, mas sim fazer com que esse amor seja aperfeiçoado em nós, para que a boa obra se conclua em nós, e para isso nós devemos obedecer, nós devemos ir, estamos no mundo de trevas, e tirar essas pessoas da onde nós estávamos também, e isso é preciso o interesse de cada um, para que a gente siga salvando pessoas e amando a pessoa, importa em que situação ela tenha, esteja, porque esse amor ele está em nós e porque Deus está em nós. Ok, João, é verdade, né, João? Quantos nus, né, nós temos espiritualmente ao nosso lado hoje, né? E esses homens estavam nessa situação, né? Nessa humilhação aí. Quantas pessoas, infelizmente, que estão do nosso lado, né? Bem pertinho de nós, estão nus espiritualmente também, né, João? Quem que é o próximo, Gustavo? O Igor e depois a Sandra. Ok, Igor, depois a Sandra. Boa noite, irmãos. Achei muito importante aí o estudo, e uma coisa que eu gostaria de destacar é que sempre que nós nos colocamos diante da ação ou no raio de ação do inimigo, a gente deixa bem claro que ele pode fazer o que quiser na nossa vida, né? É como um cachorro, né? O cachorro está preso a uma corrente, ele está lá quietinho no canto dele.
E se a gente passa ali próximo do raio de ação dele, ou seja, aonde ele consegue nos alcançar, logicamente vai ter sempre uma consequência negativa para nós, né? E na vida espiritual, acredito que é a mesma coisa. Quando a gente começa a margear demais o pecado, aquilo que é desobediência a Deus, aquilo que é a contravenção daquilo que é os preceitos do Senhor, a gente dá aí vazão para que o Satanás ele possa agir na nossa vida, e acredito que Deus também permite isso para que nós venhamos a aprender a vivermos, né, de acordo com a vontade dele, na obediência. Lógico que isso de maneira na graça e não de maneira de obrigação, né? Afinal de contas, a nossa motivação é o amor, como o João bem disse aí, né? E não a obrigatoriedade. Esse é o meu comentário, irmãos. Boa noite a todos. Ok, Igor, obrigado por esse comentário aí. Com certeza, né? Não podemos brincar com isso, né? E esse nosso inimigo, ele é astuto, né? Não podemos andar muito próximo do precipício, não. Temos que ficar longe dele, né? Porque ele quer realmente nos destruir. Obrigado, Igor. A Sandra, agora é isso? Só queria comentar sobre a nossa irmã que falou ainda há pouco ali, que se o pessoal da cidade mandou Jesus sair, é porque eles acreditaram no milagre que ele fez, né? Que ele estava, para eles foi um prejuízo, no caso dos porcos ali, que foram mandados embora e tal, né? Então, realmente, eles acreditaram, eles ficaram assustados, né? E acreditaram naquele milagre maravilhoso de Jesus ali, porque foi extraordinário aquele milagre, né? Então, é isso que eu ia dizer, que eu falei, inclusive a nossa irmã ali falou, é isso. E desde que eu li essa passagem, eu disse, puxa vida, eles acreditaram, né? Eles ficaram tão preocupados que Jesus fizesse mais e mais milagres, que pudesse dar outro prejuízo também, então eles pediram para Jesus sair da cidade, entendeu? Ficaram assustados, não, espera aí, se ele ficar aí e fizer todos esses milagres, todos os prejuízos, eles estão lascados. Então, pediram para Jesus sair. Eles acreditaram mesmo naquele milagre fortíssimo de Jesus, maravilhoso. Isso que eu ia dizer, essa palavra. Eles acreditaram, né? É muito bom isso, né? Ok, Sandra, é mesmo, né? Já pensou se Jesus resolve tirar os demônios de todos aqueles pagãos lá e mandar para os porcos daquela cidade? Mas é uma brincadeira à parte aqui, né? Mas é isso mesmo, né? Mas Jesus tem esse poder, né? Então, eles estavam assustados e, com certeza, eles acreditaram nisso, né? Jesus fez isso para que realmente fosse algo impactante, né? Tanto que fala o texto que a cidade toda foi lá para conferir, né, o que tinha acontecido. Eles verificaram que realmente tudo isso tinha acontecido, aqueles porcos tinham se lançado, né? Se lançado naquele precipício. Quer dizer, a cidade toda ficou sabendo, né, desse milagre de Jesus, né? Do que aconteceu com esses homens, de como eles estavam sadios, né? Como eles estavam puros depois disso ter acontecido, né? Como teve uma mudança de vida desses homens, né? Que fala isso no texto. Então é bastante importante a gente lembrar, né? Que a gente tem a mesma possibilidade hoje de ser regenerado, de sermos limpos, né? Pelo sangue de Jesus, né? Que retira aí esses pecados, né? Que vem através da nossa desobediência, né, irmãos? Jesus tem esse poder, né, de mudar isso na nossa vida. E nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa fé tem que ser cada vez maior, porque ele está aí, né? Fazendo milagres e milagres maravilhosos na nossa vida todos os dias. Então, amém. Uma coisa maravilhosa. Obrigado. Gustavo, tem mais alguém, Gustavo? Que tenha levantado a mão, não, César. Boa noite. Então, vou fazer um comentário, César. Bom divino? Ok. Então, aquela legião era 2.000 porcos, né? Deus ia ter que usar 2.000 pessoas, que era muita gente, para poder... Ele salvou um e tinha que perder muita gente. Aí ele preferiu que ali foi confinação das almas malignas também. Morreram todos, os porcos morreram, mas também os espíritos todos morreram no mar. Então, foi o fim ali deles, né? Deus não faz as coisas todas certo, né? Só nós que erramos, mas ele nunca errou, né? Obrigado por isso. Amém, Valdivino, isso mesmo, né? Mas nós queremos cada dia mais acertar, né? Porque
Nós queremos fazer a vontade de Deus, né? Nós temos o Espírito Santo de Deus que age dentro de nós para que nós possamos, cada dia mais, mesmo com as falhas que nós temos, né, acertar. Né? E nós precisamos nos esforçar, orar, vigiar como o Senhor fala. Ok, irmãos? Ali foi o confinamento do Satanás, né? Foi o fim deles, da legião. Ok, irmãos, são 21h10 aqui no meu relógio. Eu agradeço a todos aí a atenção de vocês, né? Que Deus continue nos abençoando com essas lições, né? A cada um de nós. E eu queria pedir para alguém, então, fazer uma oração aqui. Valdivino, pode ser você? Então, vamos orar. Vamos curvar nossa cabeça, fechar nossos olhos e conversar com Deus em oração. Soberano Deus, santo, grande é o seu nome, Pai. Grande é o Senhor. Por isso que oramos nesse instante, Pai, agradecidamente por esse estudo tão bom, Pai, tão edificante. O milagre de Jesus. Porque Jesus, ele nos restaura do início e ao fim. Continua nos restaurando, Pai. Por isso que nós temos que fazer a vontade dele, se vigiarmos mais e mais, que nem Jó se vigiou, fez até acordo com os olhos. Nós também temos que fazer, Pai, acordo com nossos olhos, com nossos ouvidos, com nosso ser, para podermos ser pessoa, Pai, na luz do Senhor, e ser também o sal da terra. Porque não possamos, Pai, momento algum, perder o sabor. E se perder o sabor, temos que ser jogados fora e pisados com os pés dos homens. Por isso que nós oramos agradecidamente, agradecemos por esse estudo com o seu servo César, Pai, que trouxe essa palavra, preenchendo o lugar do nosso servo, do nosso irmão Alan, que está viajando nesse momento, que o Senhor traga ele debaixo de proteção. E todos que estão aqui na sala também, Pai, esperamos que todos tenham entendido e muito bem a mensagem desse ensinamento do nosso irmão César. É por isso que nós oramos e agradecemos, que Deus é grande, Ele é poderoso e é dono de tudo. Pedimos pela pandemia, que graças a Deus está quase acabando. Pedimos pela guerra também, Pai, que muita gente sofrendo, mas Deus sabe todas as coisas. Só Ele que sabe todas as coisas, Pai. Por isso que oramos em seu nome e agradecemos por tudo, Pai, que Ele tem feito em nossa vida e faz. Aumenta, Pai, a nossa fé, para poder nós estarmos sempre se vigiando no Senhor e fazendo somente a sua vontade. É em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, Valdivino. Amém. Obrigado. Uma boa noite a todos. Bom estudo, César. Parabéns. Obrigado, César. Obrigado, amado. Boa noite. Obrigado, César, pela aula. Boa noite. Boa noite, pessoal. Ótimo fim de semana. Graças paz a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, amados. Um beijo no coração de todos os amados. Amém. Amém. Um beijo no coração de todos também. Amém. Boa noite a todos. Muito bom estudo. Orando um pelos outros. Satisfação, Valeu. E aí, e como é que tá o menino? Gustavo, pela ajuda aí. Beijão nesse neném aí. Danielzinho tá aqui, ó. Dormindo, tirando um cochilo aqui no bebê conforto. Deus continue abençoando aí, o Isaías. Amém. Essa semana vai passar por uma ressonância aí. Deus quiser. Bom, obrigado. Deus abençoe você e ele. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, amado. Boa noite. Obrigado. Foi um estudo muito bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Tem 13. 13. Gustavo, muito obrigado pela ajuda aí, viu? Deus abençoe você. Amém. Obrigado, César. Boa noite, pode vir.